da Constituição e a situação atual. Olá, doutora Sônia. Gente conhecida, que coisa boa. E muitas pessoas que eu não conheço. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andrea Paz. Esse é o canal Evoluir Direito do Trabalho. E agora vamos chamar o nosso convidado. Ele agora vai entrar aqui para nós. Estão me ouvindo? Sim? Vamos ver. Esse aqui. Alô? Alô, tudo bem? Boa noite. Olá, bom final de tarde, boa noite para o pessoal que está chegando. A gente dá um tempinho para as pessoas chegarem enquanto a gente vai conversando. Temos até caloura do curso de Direito da UERJ, do Rio de Janeiro, Julia Limonge, linda. Olá. Eu vou começar dando boa noite, boas-vindas ao pessoal que está chegando agora no Evoluir Direito do Trabalho. A tua orientanda, a aluna Sônia Roberts, está aí, doutor César. É a minha ex-orientanda, brilhante. Ela é o máximo, eu adoro. Sou suspeita, adoro. Fazemos parte de um grupo seleto de juízas mulheres, isso mesmo. Então, eu vou começar dizendo que hoje, então, mais do que uma live de direito constitucional, que é por isso que eu tenho um convidado, eu não sou nem de longe atração, mas nós temos uma live familiar com direito do trabalho. Ele está ali se ajeitando. Eu acho que é a primeira live de Instagram do professor César. Então, a primeira, eu sou um estreante nisto, isso. É assim. Depois acostuma, é uma beleza, vai ver que vicia. Patrícia Santana, minha colega juíza também. Fábio Dadalti Baiano. Eu quero agradecer ao professor César por ter aceito. Ele preciso que fique mais para baixo. Levanta mais um pouquinho o telefone. Isso. Esse é o bom. Certo? Estão me ouvindo. Ótimo. A Ayana está me ouvindo, porque ele disse oi, loura, então porque ele está me ouvindo, estão todos me ouvindo. Então, nós vamos fazer um evento diferente, que é até para mim também, que é para falar sobre direito constitucional, mais especificamente o artigo 3º. Então, agora que já demos o tempinho, o pessoal entrou, eu vou apresentar o professor César. Sim, por esse batom, minha gente. Até sequei o cabelo. Professor César Faso é doutor em Direito do Estado pela USP, pós-doutor em Relações Sociais pela Universidade do Paraná, mestre em Direito pela UFSC e em Saúde Pública pela USP, presidente da CALEG, que é a Academia de Letras Jurídicas, membro do Instituto Histórico e Geográfico, professor no mestrado e doutorado da Univale, advogado, OAB 943, menos de 1000. Quando eu falo isso para as pessoas pensam que ele tem 200 anos. Ele não tem, vejam só, 943 é porque antes a coisa andava mais devagar e pegava o número dos falecidos. Então, por isso, tá? E ele é autor de inúmeras obras. Foi professor de metade de Santa Catarina, talvez mais. Então, para quem é de fora, às vezes vê aqui, tem muita gente de fora que me acompanha no Evoluir Direito do Trabalho. Então, gente do Nordeste, gente da região norte do país, a gente fica muito feliz quando isso acontece. E aí, por isso, é importante a gente apresentar alguém que é do Sul, que às vezes o pessoal lá de cima conhece menos, né? E ele tem a obra que eu mais gosto, a Função Social do Estado Contemporâneo, que de uma certa forma é a que a gente acaba envolvendo na live de hoje, e o famoso Metodologia da Pesquisa Jurídica, que é o livro que todo mundo de Univale, FURB, um monte de universidade, Uniacel, todo mundo tem que ler para fazer o seu TCC. Então, ele existe, o professor que escreveu o livro de metodologia da pesquisa jurídica, ele existe, porque às vezes me perguntam, esse que escreveu desse sobrenome, eu falo, sim, e ainda por cima ele é o meu pai. Olhem só, que sorte. Então, boas-vindas, eu sou Andrea Pazzotti, para quem está vindo através dele. Sou juíza de trabalho, professora de Direito do Trabalho, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, especialista em Direito Civil pela Unisul, mas hoje, mais do que nunca, estou como professora e mais ainda como aluna para a gente ver o que nós vamos absorver. Como a gente tem o nosso tempo fixado, eu vou passar a palavra para o professor César para ele dar só as primeiras boas noites aqui
falar alguma coisa que ele tem intenção, e aí nós vamos começar a introduzir o nosso tema. Boa noite, pai. Boa noite a todas e todos que nos prestigiam, nos honram com a sua audiência e assistência. É um prazer estar aqui. Essa ideia foi da Andréa, da professora e magistrada Andréa, que convidou há uns 10 dias atrás, e nós nos planejamos, nos preparamos, e coincidentemente estamos fazendo no dia do aniversário de um dos irmãos dela, do César Luiz Pazão Júnior. Vamos aproveitar para dar parabéns para ele também. E eu aceitei o convite dela imediatamente porque o tema é muito importante. Em tempos de pandemia, nós temos que ficar cada vez mais atentos com relação à Constituição e à sua aplicação efetiva no nosso país. André, só acrescentando ali, que eu resumi o meu currículo, eu atualmente sou vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, só para completar o currículo resumido, né? Até em homenagem à instituição, que é uma instituição que tem mais de 80 anos. Muito bem, estou à disposição. Bom, então, para dar uma visão geral, panorâmica para o pessoal, o nosso tema parte do artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa. É importante ler, porque nem todo mundo está com a Constituição na mão, e assim todo mundo fica bem ambientado com o tema. Então, são objetivos da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a minha principal ideia hoje, quando eu pensei nesse tema para conversar com o professor César, era desenvolver uma resposta, ou algumas respostas, ou lançar novas luzes para a seguinte pergunta: a pandemia, o pandemônio, como o Leandro Carnal tem utilizado, que da pandemia veio o pandemônio, Covid e as suas consequências jurídicas e sociais, podem permitir que sejam flexibilizados e relevados os objetivos da República do Brasil, ou, ao contrário, é exatamente neste momento que esses objetivos adquirem maior relevância ainda e não podem ser perdidos de vista, sob pena da gente colocar em risco tudo que se lutou e conquistou para se chegar a esse tipo de carta constitucional democrática e social que nós temos hoje. O que te parece? Eu vou usar uma expressão tua, são 2 advérbios, né? Exatamente, precisamente, ou exato e precisamente, é nesse tipo de momento que os objetivos que estão muito claramente colocados no nosso artigo 3º devem ser rigorosamente respeitados e devem ser efetivados. A nossa busca de efetivação desses objetivos tem que ser permanente, perene, sempre. E quando digo nossa, é de quem? É de toda a sociedade, e não apenas do Estado, que é a criatura. A sociedade é a criatura de uma criatura. Ambos, sociedade e Estado, têm que olhar para esses objetivos como metas a cumprir, e não apenas objetivos de um discurso constitucional vago. Então, temos que ter essa mobilização permanente, que só se tem, Andréa e prezadas e prezados que nos ouvem e escutam, só se tem isso quando se efetiva com ações concretas. Então, Andréa, a resposta é objetiva. Agora é hora de mostrarmos o quanto devemos cumprir integralmente e permanentemente esse artigo em seus 4 incisos. Construir sociedade livre, justa e solidária, a denominação já diz tudo, não é preciso explicar. Garantir o desenvolvimento nacional, esse mais adiante vamos conversar também um pouco sobre a primeira, mas o desenvolvimento nacional eu quero fazer algumas reflexões importantes. Reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, reduzir a marginalização e promover o bem de todos sem preconceitos. Então, isso não é meta apenas, isso não é só uma regra constitucional. Finalizando, André, isto são ações a deflagrar para cumprir estes objetivos. Desafiador, é bem desafiador, né, no momento. Então, eu pensei o seguinte: a gente desenvolve alguns temas e aí, por silogismo, de uma certa forma, a gente vai acabar
chegando a uma resposta ou alguma coisa parecida com isso. Então, imagine o seguinte, nós temos no preâmbulo da Constituição a referência a compor um Estado democrático, que deve assegurar os valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Aqui entram ainda, aí vem, quais são os valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos? Os direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. E aí eu pergunto o seguinte, nós temos uma diferença entre valores e objetivos. Valores tem um conceito operacional diferente de objetivos. Então, embora o preâmbulo fale de Estado democrático e o artigo 3º fala da República, ambos querem se referir a uma ideia de sociedade, né? Ao termo de sociedade. E aí, no âmbito constitucional, o que nós teríamos? O que seriam valores e o que seriam objetivos? Ok. Primeiro, do ponto de vista teórico, né? O que é um valor? Um valor é algo que é importante para a pessoa ou para o conjunto de pessoas. Então, os valores são elementos importantes, seja para a pessoa, seja para a sociedade. A relação de valores com o lado jurídico é a de que os valores devem sustentar as regras. Isso é muito importante, porque os valores são o núcleo da ética, e quem sustenta regra jurídica é a boa ética. As regras jurídicas que não pegam, entre aspas, ou seja, não entram para valer, entram em vigor, mas não entram na vida, elas provavelmente não estão bem sustentadas em valores, ou os valores que as sustentam não estão sendo devidamente considerados pela sociedade. Então, essa explicação é importante. Valor é aquilo que é importante. Então, quando eu digo essa explicação é importante, eu estou atribuindo a ela um grande valor. A palavra importante se confunde com valor. E a palavra desimportante se confunde, portanto, com aquilo que não é valor. Estou sendo meio óbvio, mas é necessário. Agora eu vou entrar justamente no artigo 3º e vou mostrar, por exemplo, aquele primeiro objetivo, porque os objetivos são metas, os valores são os elementos que sustentam essas metas. Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quais são os valores que estão sustentando esse objetivo? O primeiro valor, democracia. O segundo valor, justiça. E o terceiro valor, solidariedade. Vejam que os valores normalmente são designados por substantivos. Se lembram das nossas aulas de português? Pois é. E esses substantivos, que são os valores, quando eu transformo em meta, e quando eu tenho metas que querem sustentar os valores, lá na meta eles aparecem como adjetivos. Olha só, construir uma sociedade livre, que democracia, constituir uma sociedade justa, praticar a justiça, efetivar a justiça e construir uma sociedade solidária, ou seja, sustentar-se na solidariedade, praticar a solidariedade. Segundo, bem rapidamente, André, garantir o desenvolvimento nacional. Qual é o valor aí? Crescimento social e econômico. Não adianta pensar só no crescimento econômico. As experiências com o regime capitalista puro mostraram isso. Também não dá para pensar só no social. Experiências com social-democracia não bem construída também demonstraram isso. Então, são os dois valores, do crescimento social e do crescimento econômico, que sustentam o garantir o desenvolvimento nacional. E erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Qual é o valor? Igualdade econômica e social. A nossa meta é buscar uma... Eu sei que é um sonho, alguns dizem é uma utopia. Utopia não é, mas é um sonho, é um belo sonho que pode ser meta, e os valores que sustentam são a igualdade econômica e a igualdade social. Nós temos que buscar isso, por maior que seja o tempo que se leve, mas é necessário encontrar isso. E aqui está, por último, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quais são os valores? Em primeiro lugar, o bem comum ou interesse coletivo. É o valor que sustenta este objetivo. Em segundo lugar, a igualdade social. É o segundo valor que sustenta esse objetivo. E a terceira, a igualdade econômica. Então, vejam que, olhando os quatro, quem predomina? Democracia, solidariedade, as igualdades econômica e social e o bem comum. Em síntese, é isso, professora e magistrada Andréa. Minha filha também, para a minha felicidade. Então,
temos essa questão dos valores fundamentarem e depois justificarem os objetivos. É isso. E aí, sem entrar ainda no Covid, na pandemia, eu queria que o professor falasse sobre a condição instrumental do Estado, de uma forma resumida, para ter mais clara essa função social do Estado, até porque não sei porquê, de onde surgiu a ideia de que o Estado seria existente por si só, né, e um objetivo em si mesmo. Então, falar sobre essa condição instrumental do Estado para tratar da função social e a ideia de que o indivíduo e o Estado não estão um contra o outro, ambos estão juntos Sim, justamente para o avanço da sociedade. E isso só funciona numa condição instrumental, é isso? exatamente. A consciência de que o Estado é um mero, usando mero sem desrespeito, instrumento, ela tem que ser mais disseminada. Nós, da área jurídica, temos essa responsabilidade. O Estado é criatura, ele foi criado por alguém. O Estado não existiu sempre. Quem o antecedeu, o criou e, como eu costumo insistir, o sustenta é a sociedade. Então, essa relação entre sociedade e Estado tem que ser devidamente respeitada e valorizada. Até eu faço uma brincadeira sempre. As pessoas, principalmente da área jurídica, tendem a escrever a palavra Estado sempre com E maiúsculo. E a sociedade escrevem com S minúsculo. Eu me insurjo contra isso, e no meu livro de metodologia eu tenho uma nota de rodapé em que eu justifico isto e digo aqui objetivamente. Ora, o Estado foi criado pela sociedade. O Estado é sustentado com os tributos que a sociedade arrecada. E aí, na hora de conferir um status no que se escreve, Estado vai com E maiúsculo e sociedade com S minúsculo, não faz sentido isso. Quer dizer, quem é sustentado está valorizado com E maiúsculo, quem sustenta está com S minúsculo. E assim é, infelizmente, no texto da Constituição vigente. A palavra sociedade, quando está nela, está com S minúsculo, e a palavra Estado está sempre com E maiúsculo. Se alguém me disser, professor, isso é uma filigrana, eu vou dizer, não. Isto é um elemento de comunicação que revela quem tem poder. Quem tem poder está com a letra em maiúsculo. E aí tem que decorrer disto a responsabilidade maior. Então, a nossa sociedade precisa estar atenta, porque somos nós que sustentamos o Estado. E ele não pode estar a serviço de minorias privilegiadas, ele tem que estar a serviço de todos, em tempos de pandemia e em tempos normais. Não é porque estamos em tempo de pandemia que isso tem que valer, isso tem que valer sempre. Mas talvez até o Ok? momento seja oportuno para até se lembrar disso, né? Parece que a pandemia trouxe em Sim, alguns o que há de melhor e para algumas coisas o que há de pior, né? E talvez a gente tenha que fazer essa recordação. E aí, entrando na nossa questão, que é a nossa realidade inesperada, André, porque diz, desculpa interromper, só para dizer porque não quero perder. Eu ouvi de um grande amigo meu que disse, não cito meu nome, uma frase que eu endosso. A pandemia, nesse sentido, no sentido de visão constitucional da vida em sociedade, é um mal que acabou sendo necessário para isso, né? Para nos despertar para o fato de que nós precisamos ter compromisso com a sociedade toda. É isso. e nesse momento, a nossa realidade. Então, a gente tem a Lei 13.979 de 2020, que prevê no artigo 3º, parágrafo 2º, que ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo, que trata da questão da pandemia em si. O direito de receberem tratamento gratuito, estamos falando de direito à saúde, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional do anexo da Lei 10.212, que trata, na verdade, é uma referência ao decreto, ao anexo do decreto, para tratar das formas de combate, da questão de internação, de medicação e tudo mais. Então, nós temos, nesse parágrafo 2º do artigo 3º, essa previsão do direito de receber tratamento gratuito, então expressa, e depois o respeito, aí, mais uma vez, voltamos àquilo que a própria Constituição já estabelece, respeito à dignidade, direitos humanos, liberdades fundamentais das pessoas. E o parágrafo 3º, que aí eu puxo a brasa para minha sardinha, né, diz que será considerada falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo, ou seja, o direito de receber o tratamento gratuito, a necessidade de afastamento e tudo mais. E aí eu pergunto, parece então que o momento, pelo que diz a própria lei, é de dar preponderância ao objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária,
com a ideia de ficar em casa quem puder, manter o isolamento e a sociedade civil e o Estado garantirem subsistência neste momento, ou o momento, então, exige que se busque garantir o desenvolvimento nacional, dando ênfase à preservação da economia. Como compatibilizar isso? E aí, antes de eu passar para desenvolver, para falar nisso, eu lanço uma ideia da obra Função Social do Estado Contemporâneo, que eu voltei a ler, né? Quando a gente passou a conversar, eu fui ler novamente, sobre o compromisso do Estado na sua função instrumental com a sociedade, da consecução do bem comum ou interesse coletivo. Essa é a ideia, bem comum ou interesse coletivo. E aí, nesse momento, qual seria o interesse comum? Qual é o interesse coletivo? Qual é o bem comum, considerando que nós estamos no Estado liberal, de sistema capitalista? Então, dentro dessa ideia de construir a sociedade livre, justa, solidária, mantendo as pessoas em casa que puderem, então, quem vai ficar em casa também precisa do sustento. O que nós estamos vivendo é essa confusão, as pessoas têm que trabalhar, mas tem gente que nem pode trabalhar, tem gente que não tem como trabalhar. E aí, como que a gente conceitua agora o que é esse bem comum, o que é o bem comum e o interesse coletivo nesse momento? É desenvolver a economia? Esse é o bem comum? Nós precisamos? Como vamos compatibilizar esses valores? Muito bem. André, a pergunta é complexa no bom sentido da palavra complexa, não significa que ela seja complicada, e eu peço licença para tentar respondê-la invertendo um pouco a ordem. Eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente, mas falar sobre o Regulamento Internacional, Sanitário Internacional, o RSI, que é um instrumento jurídico internacional que vincula, ele não pode obrigar, ele vincula, que abrange, esse regulamento se destina a 196 países em todo o mundo, o que significa que ele abrange todos os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde. Nós tivemos recentemente no Brasil um episódio em que a Organização Mundial da Saúde foi criticada e em alguns momentos até desvalorizada, e com todo respeito a quem fez isso, foi um equívoco das pessoas. É um órgão internacional, independente, absolutamente técnico e científico. A sigla é OMS. Ela tem uma abrangência universal, volto a repetir, ela contribui, colabora, auxilia quem pedir, 196 países em todo o mundo. Então, não é uma instituição qualquer. Para cada região, há um subescritório. Por exemplo, para a nossa América toda, nós temos a Organização Pan-Americana da Saúde, a sigla é OPAS, que pega todo mundo pan-americano. Eu, por exemplo, fiquei em Washington fazendo créditos para o meu curso de saúde pública na Universidade de São Paulo, na OPAS, e pude ver como ela trabalha com seriedade. Ela é braço da Organização Mundial da Saúde. Então, quando a Organização Mundial da Saúde atua e estabelece até um regulamento sanitário internacional, ela o faz em função dos 196 países. Ela não vai, usando uma expressão popular, puxar o interesse para um determinado país em detrimento de outro. Ela não faz isso. Ela não fez isso, primeiro. Segundo, ela está debruçada sobre esse fenômeno da pandemia, e os técnicos dela e cientistas dela, eu tenho um grupo de WhatsApp que já antigamente era de e-mail, agora é de WhatsApp, e é antigo, os meus colegas que fizeram saúde pública comigo em São Paulo. E com a minha orientadora dos créditos que eu fiz lá em Washington, D.C., e eles me municiam constantemente do valor das estatísticas, da seriedade com que as pesquisas estão sendo feitas em busca de uma vacina adequada, em busca da cura, e principalmente o controle epidemiológico, André, e todos e todas. Nós precisamos ter os números à vista sempre. Nós não chegamos, por exemplo, em Santa Catarina, a meu juízo, e muitos já concordam comigo da área da saúde pública, nós chegamos no pico ainda. Então, o isolamento social no nosso estado, sem exceção, é necessário. Data vênia, agora eu vou falar como advogado, de opiniões contrárias, mas nós não atingimos o pico. Quanto menor for o isolamento social, maior fica a distância nossa de chegar ao pico e começar a descer a curva de contaminação e, infelizmente, mortes. Então, essa explicação eu começo por ela, porque isto significa bem comum.
Isso significa se interessar pelo interesse público. Isso significa, respeitando o isolamento, eu já estou valorizando o bem comum, eu estou valorizando o interesse. Com relação à diferença de tratamento entre os que têm condições econômicas e os que não têm, isso contraria a Constituição inteira, não contraria só o artigo que nós estamos estudando. Quer dizer, alguém, porque tem posses, recebe um tratamento privilegiado no hospital, porque é portador do coronavírus, em detrimento de alguém que não tem posses, isso é absolutamente inconstitucional. Se é para conversar juridicamente, é absolutamente inconstitucional. E eu posso rolar desde o artigo 196 da Constituição até o artigo 3º, passando por uma série de parágrafos do artigo 5º. Então, não há a menor dúvida de que todos têm que receber o mesmo tratamento. Ah, professor, mas nós estamos com problema de lotação no hospital. Tudo bem, mas que os critérios sejam iguais para todos, independentemente da situação econômica, profissional ou de qualquer privilégio. E isso faz parte do espírito e da letra da nossa Constituição. Percebe? A minha empolgação é porque eu estou convicto disso. Nós, da área jurídica, temos que estar convictos. E o pessoal de saúde pública está se empenhando nesse sentido. Eu vou elogiar, se me permitires, André, o Hospital de Caridade. Poderia elogiar diversos. Lá está o João Batista Bonassis Júnior, falecido do nosso ex-presidente do AB. O Tista, como nós o chamamos carinhosamente, que é um pneumologista consagrado, é o atual diretor. Ele está estafado, porque eles procuram dar o atendimento igual para todos. O Hospital de Caridade é um exemplo, né, que nós podemos dar aqui de tentativa de cumprir a Constituição em todos os sentidos, inclusive no sentido de igualdade. É onde eu queria chegar para encerrar. É isso, minha cara. Dentro dessa ideia da igualdade, até anotei aqui porque eu queria, para não me esquecer. Quando a gente fala das pessoas que estão no grupo de risco, o atendimento, com certeza, a essas pessoas está muito relacionado ao princípio da isonomia material e não da isonomia formal. Então, dizer que vai atender a quem está no grupo de risco, isso é um privilégio? Não é um privilégio, é justamente obedecer ao princípio de isonomia material, não é isso? Isso, exatamente. Quando se estabelece regra de isonomia, a predominância, evidentemente, é aquela isonomia que respeita as condições peculiares. Eu tenho que respeitar, eu não posso trabalhar desrespeitando e atingindo a desigualdade social, a desigualdade econômica, mas no caso específico de pandemia e em alguns outros casos que nós poderíamos trazer aqui, o raciocínio da magistrada e professor André é corretíssimo. O grupo de risco precisa receber o tratamento preferencial, porque ele é o grupo de risco, portanto, ele é mais sensível a contrair a moléstia e mais sensível a falecer, a ter morbidade por causa da moléstia. Portanto, ele precisa, chegando 2 no hospital, a grande dúvida do médico é, atendo a criança aqui ou atendo ao idoso? Eu respeito ele ter essa grande dúvida, mas a legislação manda ele atender primeiro ao idoso, né? Nós temos que ser, nesse momento, objetivos com relação à linguagem da Constituição e da lei, né? Igualdade é igualdade, mas a igualdade tem fatores de ponderação. Eu não estou muito à vontade nesse tema, porque eu estou no grupo de risco, né? Tenho diabetes e controlo, etc. Mas também controlo pressão, etc. Mas agora eu quero falar assim do ponto de vista técnico, né? Então não é uma injustiça, é uma situação a se lamentar muito que nós não tenhamos recursos para atender a todos. Agora eu vou chegar no outro lado. Como a estrutura do Estado brasileiro é historicamente deficiente no que concerne a priorizar saúde e educação, nós pagamos esses preços. Então não venha dizer para mim, não, mas tem que pensar na criança também. Sim, também. Mas tínhamos que ter pensado na criança também há 10, a 20, a 30 anos atrás, quando começamos a fazer hospitais públicos e autorizar hospitais privados. Tínhamos que ter política de investimento e política de implantação da saúde pública em todos os seus sentidos. Ok? O que falta para nós no Brasil? Melhores estudos de saúde coletiva. Prestar mais atenção no que a Organização Mundial da Saúde e a Pan-Americana da Saúde diz. Levanta, estuda. Porque a saúde coletiva é esse nome tecnicamente designa
estudos e sugestão de providências para a saúde pública. Saúde pública é o quê? Ação, é realização. A saúde coletiva trabalha com ciência e fundamenta a saúde pública, que trabalha com o quê? Com ações. Nós somos nós, de modo geral, muito relaxados com relação ao que nos diz a saúde pública. Volto a repetir, acabamos brincando, né, um bate-boca com a Organização Mundial da Saúde numa hora que não fazia o menor sentido. Temos que olhar, são os números que ela está nos fornecendo, as sugestões que ela nos dá de providências. Eu fico muito empolgado nessa hora eu fico assim, porque eu estou nos dois lados. Eu estou na saúde pública, modéstia à parte, eu fui um bom aluno, eu sou um dos primeiros advogados brasileiros que recebeu o título de sanitarista. Eu fiz o curso de saúde pública, me tornei um sanitarista e fiz depois o mestrado em saúde pública. E estou em bancas, de vez em quando, na área de saúde pública. Eu sei o trabalho incessante que o pessoal da saúde pública faz, seja os pesquisadores, seja os estatísticos, seja os profissionais da ponta. Médicos, enfermeiros, odontólogos, todo o corpo que trabalha lá, todo mundo é engajado, ninguém fazendo o corpo mole. O que nós temos é um atraso gravíssimo de cumprimento dessa Constituição, que é de 1988, façam as contas. E, se a gente observa, nós não temos a aplicação dela. Nós, infelizmente, temos uma aplicação muito pequena das regras dela. Deixa eu voltar aqui que o sinal ficou meio ruim, peraí. Mas eu ouvi. Principalmente a parte da indignação, que compartilhamos, né? Compartilhamos dessa indignação. Isso porque ainda estamos numa situação melhor do que alguns países que sequer têm a saúde pública, né? Ações voltadas para a saúde pública. Sim. Então, ainda estamos, digamos, numa situação um pouquinho melhor. Dentro da linha, então, saindo um pouco da questão específica da saúde. Dentro da linha dos incisos 1º e 3º. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui, eu acho que seria o caso da gente falar da questão dos direitos sociais como direitos que são os direitos que incluem os trabalhadores. E aí, o artigo 7º se insere também nos direitos sociais. Então, te pergunto, de fato, o Estado também, nesse momento, tem que garantir a realização dos direitos sociais e não deixar para o mercado. Não é o momento de deixar para o mercado a realização dessa parte de direitos sociais de artigo 6º e artigo 7º, certo? Certo. André, vou responder isso bem objetivamente. Primeiro, só fazendo ainda complemento ao meu discurso constitucional anterior. Quando alguém critica a Constituição vigente, 1988 vigente, com emendas constitucionais, eu sempre procuro calmamente replicar, mas será que a culpa é da Constituição ou é das pessoas que não estão cumprindo? E quando estou me referindo às pessoas, estou me referindo aos integrantes do Poder Legislativo, aos integrantes do Poder Judiciário, aos integrantes do Poder Executivo e à nossa sociedade que não integramos esses poderes. Será que nós, todos, estamos cumprindo adequadamente o que está escrito? Será que a culpa é da regra escrita ou a culpa é da nossa sociedade que deixa o Estado ou um segmento dele conduzir as ações numa direção que não é a direção que contempla o bem comum integralmente? Então, essa é a grande dúvida. Agora, indo para o teu caso concreto, o que eu te peço é que tu me resumas a tua pergunta, porque eu sei que o nosso tempo está correndo. Resume a pergunta para o pai poder ir objetivamente. Muito bem, nós temos lá a previsão no artigo 3º da Constituição, os incisos 1º e 3º, sociedade justa, livre e solidária, erradicar a pobreza. E aí temos os direitos sociais, artigo 6º, mas também temos os direitos sociais no artigo 7º. Dr. César inclui o artigo 7º na categoria de direitos fundamentais também, de modo que o Estado agora também tem que garantir a realização desses direitos, ou esses podem ficar para o mercado nesse momento? Exatamente. Eles são direitos sociais, individuais e coletivos. Lembremos-nos das regras de acordo coletivo, que geram direitos coletivos, que o Estado e a sociedade têm a obrigação de respeitar o acordo coletivo, ou a convenção, ou a sentença judicial. Então, evidentemente que o artigo que disciplina os direitos dos trabalhadores é um artigo especificamente de função social. E é sempre muito arriscado quando, em situações agora voltamos de novo, de emergência, de epidemia, já se faz isso, e de pandemia mais ainda,
quando você deixa apenas um lado cuidar de um drama ou de uma situação delicada. Então, se nós entregamos ao mercado o cuidado exclusivamente de como lidar com a remuneração do trabalhador, as especificidades de um tempo de pandemia, o trabalho em home office, etc., nós estamos levando o fator de ponderação a se comprometer exclusivamente com um lado. Então, nós precisamos ter uma política que ouve o lado econômico, o lado empresarial, o lado patronal, para usar a linguagem trabalhista, mas ouve também e considera também o outro lado, o lado do trabalhador, do empregado, do sindicalizado ou não. Isso tem que ser ponderado. Um Estado equilibrado trabalha ponderadamente em tempos de pandemia e em tempos normais. Não há uma hiperconcentração em mercado, nem uma hiperconcentração nos chamados direitos sociais. Há um balizamento de modo que o econômico e o social se compatibilizam, porque a função social do Estado ela se ampara no equilíbrio dela com a função econômica e a função política. E aqui eu quero pôr um molhinho final, André, que é a função política está sempre umedecendo essas outras duas. Quanto mais legítimos foram os nossos representantes, melhor é o molho que vai sobre a função social e econômica e melhor é o equilíbrio entre mercado e trabalho, entre função social e função econômica. Ok? E aí eu chego no meu direito do trabalho. Nós temos alguns benefícios que o governo federal, então, colocou à disposição dos trabalhadores. Nós tivemos 2 medidas provisórias que são bem relevantes, o pessoal do direito do trabalho está acostumado a ouvir falar sobre elas, porque nós temos discutido muito o assunto. A medida provisória 927, que foi a primeira em março. A medida provisória 927, ela trouxe alternativas às relações empregado-empregador. São alternativas para que as partes negociem e definam, inclusive dentro do que a legislação já permite. Então, por exemplo, uma ampliação de teletrabalho para quem não fazia, um banco de horas um pouco mais facilitado, ainda mais flexibilizado, antecipação de férias, antecipação de feriados. Então, pegar aquilo que a nossa legislação já tem no direito do trabalho, que permite flexibilizar, e trazer de uma forma um pouco mais adequada para uma emergência. Então, são medidas que já podiam ser feitas, só que quase todas por acordo coletivo ou convenção coletiva, e aí a medida provisória 927 diz que podem ser por acordo individual, e o STF diz que pode sim ser por acordo individual também, em outras situações. Em alguns casos, inclusive, não só acordo individual, tem até uma determinação na própria medida provisória 927, diz que o empregador pode antecipar as férias dos empregados. Claro, porque é um direito que o trabalhador já teria, no momento ninguém vai a lugar nenhum, é conforme a conveniência do empregador a concessão de férias, mas o empregador concede as férias exatamente pelo período que ele não está podendo funcionar. Então, são medidas na 927 que até independem da concordância do trabalhador, porque já estão dentro daquilo que era o que a gente chama de poder diretivo, do jus variandi, que a gente chamava de jus variandi na época lá das antigas, então, que agora fica mais dentro de poder diretivo. A medida provisória 936, ela já tem uma diferença. Ela traz medidas mais brutas, porque tem a suspensão do contrato de trabalho, então não tem trabalho, ou a redução de jornada com redução de salário. E aí traz como uma compensação um pagamento de um benefício emergencial pelo governo federal. Só que a gente já sabe que esse benefício emergencial não é suficiente, porque ele não chega a 100% da diferença do que o trabalhador recebia, para o que ele vai receber no benefício. Então, tem regras de acordo com o seguro-desemprego para se chegar a esse valor, mas o valor máximo do benefício, por exemplo, é de R$ 1.813, que é o valor do teto do seguro-desemprego. Então, a pessoa que ganha 4, 5 mil reais, ela pode acabar ficando com uma renda de R$ 1.800. Sim, isso pode acontecer. Então, o programa da medida provisória, que é de manutenção de emprego e renda, impede que a pessoa fique sem renda nenhuma. Isso não vai acontecer. Mas a renda ainda assim fica reduzida. E o que permitiu o STF é que isso sim possa ser por acordo individual em qualquer circunstância, salvo uma média salarial, porque existe uma faixa salarial que só por negociação coletiva, mas até não vem o caso. E o ministro Fachin, que teve um voto divergente muito interessante, ele deu um voto lindo e
muito humanizado e tal. E algumas coisas ficaram bem divergentes do voto do ministro Fachin com os demais, mas o que o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio fazem questão de salientar no julgamento das duas ADIs, porque, claro, tanto a medida provisória 927 sofreu uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, como a 936, que teve uma grande, que foi a 6363, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, eles, nos votos, fizeram questão de mostrar que trata-se de uma situação provisória. Então, o ministro Barroso fala da ponderação de valores, inclusive de uma forma muito diferente do que ele dizia quando a gente lia os livros dele, mas considerando que realmente a pandemia admite uma relativização constitucional bem maior do que a gente tinha imaginado, mas o ministro Marco Aurélio fica fixando a ideia de que se trata, de que nós podemos fazer dessa forma, que tem que se admitir que o empregador faça assim, que tem que se admitir a negociação individual, não por causa da autonomia privada, como alguns ministros colocaram, que está na hora de dar ao trabalhador autonomia privada. Ele diz que não é essa a relevância. A relevância é a manutenção de emprego e de alguma renda nesse momento. Então, a gente pode admitir essas medidas que, sim, reduzem direito, então não tem que ficar dizendo que não reduz, porque reduz a renda, deixa uma situação bem pior do que habitualmente, mas ainda assim mantém o emprego, mantém essas possibilidades. Ambos dizem, é muito melhor, a gente já sabe disso, usar a medida provisória 927 do que a 936, porque ela tem uma suspensão de contrato, ela tem até uma previsão de garantia de emprego depois, mas pode ser suprimida por pagamento de indenização. Mas o que eu quero chegar é essa questão da provisoriedade. Claro, a gente sabe que medida provisória, né, pelo seu nome, pelo artigo 62 da Constituição, ela é para isso. E nunca tivemos, acho que numa história recente, uma utilização tão adequada da medida provisória como agora. Realmente se precisava de uma medida imediata para resolver as situações, não dava tempo de todo um processo legislativo. Então, nesse sentido, formalmente, a medida provisória está adequada. O que está nos preocupando a todos os estudiosos do direito do trabalho, porque nós já temos visto alguns movimentos em relação a isso, é que se nós corremos o risco de esse tipo de medida que está servindo para a pandemia, então agora pode, porque nós estamos na pandemia e tudo mais, mas não na área trabalhista, porque é a minha, mas eu tenho visto essa discussão também quando se fala de direito de alimentos, nas ações de alimentos, no direito de famílias também se está falando desse assunto. Será que no futuro a gente não corre o risco de ser invocado novamente para outras situações? Então a gente criar um precedente, uma teoria de precedentes perigoso para que no futuro, se nós tivermos uma crise nacional, então não é mais uma pandemia, não é uma epidemia, não é um problema relacionado à saúde, é um problema de crise econômica, por alguma questão específica, reserva energética, por exemplo. Podemos ter uma crise num setor específico, que pode ser energético, pode ser no setor de indústria. Será que quando a gente permite a flexibilização, a relativização, uma vez da Constituição, porque a Constituição é muito clara, né? O artigo 7º estabelece que redução de salário só por acordo ou convenção coletiva. Então, nós estamos dizendo que, para esse momento, aquele inciso da Constituição, do artigo 7º da Constituição, não vale. E se ele não vale agora, porque é uma pandemia, será que mais tarde isso não vai ser invocado depois como um precedente? Mas aquela vez a gente pôde usar. Vamos usar novamente, vamos permitir revisão de contratos, vamos permitir flexibilizações de direito constitucional, de leitura da Constituição, vamos ler a Constituição diferente, que é até uma pessoa perguntou aqui, suspender a normatividade da Constituição porque é pandemia. Será que isso não só para agora, mas para depois não geraria, não corremos o risco de, acho que a gente já conversou sobre isso, vai que a moda pega, que é o nosso jeito de falar, né? E se a moda pega, professor César, e daqui a 2, 3 anos, passado, porque vai passar, e vão sobrar precedentes. E os precedentes, eles têm aquela ementa. Situação excepcional, admite-se a flexibilização, não é necessária a convenção coletiva, não é necessária a negociação coletiva. Como que nós vamos fazer para essa readaptação, ocorra e mais para frente isso não seja novamente trazido à tona numa circunstância diferente? E como a memória do brasileiro é bem curta, a gente percebe, né, até pelas eleições normalmente, mas a memória curta pode permitir
que mais para frente isso seja invocado numa situação que não tem nada a ver com pandemia, mas porque já fizemos uma vez, vamos agora reconhecer a dificuldade do empregador novamente para essa nova situação. O senhor acha que é possível que isso aconteça? Possível sempre é, porque a grande questão do ser humano é o princípio da dinamicidade. A gente muda ao longo do tempo, né? Não necessariamente muda totalmente, às vezes muda só em parte. Então, esse princípio da dinamicidade, no caso da visão jurídica, ele nos deixa sempre com as mãos muito atadas. Eu não tenho como afirmar que não vai acontecer, mas tu levantasse uma série de aspectos que eu vou Como é que tentar vamos nos abordar também preparar agora. para isso? Pois é, como podemos nos Isso, preparar para isso? mas, mas eu quero também tratar de alguns outros que são pano de fundo disso, né? Por exemplo, fizesse uma afirmação com a qual eu concordo. As medidas provisórias que foram concebidas, criadas, pensadas justamente para emergências, porque a ideia de medida provisória, como diz o nome, eu vou estabelecer aqui, o Poder Executivo estabeleço isso aqui provisoriamente, o Congresso Nacional tem que apreciar dentro de um prazo para ver se isso vale mesmo, mas a hora em que eu estabeleço fica valendo até a hora que o Congresso Nacional diz que não vale mais, né? Ou ele transforma em lei, portanto está valendo. Isso é lindo, isso faz parte da democracia, isso faz parte das repúblicas federativas, né? Até nas monarquias isso funciona, porque o parlamento, na própria monarquia, e o inglês é o exemplo, né? Vai dialogar com a chefe do poder executivo, que no caso atual é a rainha, a monarca, e esse diálogo, a gente que acompanha isso, estuda isso, sabe que ocorre. Muito bem. Então, esse primeiro requisito as medidas provisórias são um instrumento que eu considero benéfico na Constituição, desde que utilizadas em tempos de pandemia e fora de pandemia, para tratar desses assuntos emergenciais. Esse é o primeiro aspecto que eu vou já arriscar aqui nas minhas ponderações. O segundo, eu vou tomar a liberdade de dar um depoimento aqui nosso rapidinho, até para tentar dar força para a minha opinião que vai seguir agora. Nós dois que estamos aqui conversando com todas as senhoras e senhores, no meu caso, eu advoguei, estou advogando ainda, mas especificamente no direito do trabalho, se eu for somar o tempo, dá quase 30 anos de advocacia no direito do trabalho, né? E a Andréa, comigo lá no escritório, advogou 10 anos, sem contar o tempo de estágio, né? E nós advogamos, muito interessante isso, eu pelo menos, durante 10 anos eu advoguei para o lado do trabalhador. E a Andréa ficou 5 anos comigo nisso. Eu vou dizer aqui porque é verdade, nós temos a honra, eu tenho a honra, de ter advogado para o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina, que é uma categoria profissional que é importantíssima para a vida econômica, social, etc. E depois, com muito comedimento, dando um prazo e tal, nós acabamos indo para o lado da advocacia empresarial, e a André foi fazer o concurso de juíza, passou lá em primeiro lugar, e está fazendo uma carreira brilhante pelo seu esforço, pela sua aplicação. Muito bem, nós continuamos na advocacia empresarial, inclusive trabalhista, né? Empresarial lato sensu. E o que, tendo trabalhado nos dois lados, estou contando isso não para nos exibir, mas para dizer, tendo trabalhado nos dois lados, no caso da magistrada, que é a Andréa, ela tem um estofo e, portanto, não tem desculpa se cometer injustiça, porque ela já advogou no passado dos dois lados. Ela viu quais são os argumentos e os fundamentos de cada um dos lados, do lado do trabalhador e do lado do empreendedor, do empresário. Eu também. Então, agora eu tenho que aqui deixar de ser o advogado empresarial e tentar ponderar, né? O que nós aprendemos? Que uma negociação bem feita vale mais do que muita medida provisória, de que muita lei, de que muito decreto, de que muita sentença judicial data vênia de todos. Vale, se ela for bem feita, se ela respeitar os interesses dos dois lados, se senta, negocia, a negociação é o melhor caminho. Mas quando ela não é possível, o que se vai fazer? Vai ter que haver um recurso ao judiciário. Segundo item importante, ou segunda categoria que tu mencionaste, a flexibilização. E aí nós já estamos entrando também agora na matéria constitucional. O quanto eu posso, eu advogado, eu empresário, eu trabalhador, eu dirigente sindical, né? Eu presidente dos órgãos que reúnem as empresas, até que ponto eu posso defender
certas flexibilizações que só beneficiam um dos dois lados. Seja eu, repito, líder sindical, seja eu, líder empresarial. Até que ponto eu posso continuar denominando como flexibilização algo que não é peso igual numa balança que se equilibra razoavelmente, mas sim, muito mais para um lado do que para o outro? Essa pergunta eu não tenho resposta. Estou passando para todas e todos para a gente refletir. Terceiro, o que aprendemos nesses nossos anos de advocacia, e André, de advocacia e de magistratura? Que o diálogo é o melhor caminho para você tentar alcançar a justiça laboral. Tem que aprender a conversar. Para conversar e dialogar, eu preciso deixar de lado emoções, não é fácil. Trabalhar com valores, mas não só com valores econômicos, né? Eu preciso trabalhar com valores no sentido de quais são os elementos importantes para a vida digna do trabalhador e quais são os elementos importantes para que a empresa se mantenha saudável. Eu tenho que ter a capacidade de dialogar sempre tendo esses dois referentes. O trabalhador precisa ter uma vida digna, precisa receber a remuneração que corresponde ao seu labor, e a empresa, por sua vez, precisa ter uma saúde financeira que remunere aqueles que investiram capital nela e remunere adequadamente esses aqui que são os trabalhadores de qualquer nível. E isso se consegue com diálogo, porque o diálogo, se eu não conseguir isso, eu não dialoguei com eficiência. Desculpe, até me empolguei aqui. Eu dialoguei, mas sem eficiência. O que importa no diálogo é que eu tenha a capacidade de ouvir e fazer aquilo que se chama de empatia, me colocar no lugar do outro. Espera, se eu estiver naquela situação ali, como fica? Estamos mal de tempo, né, André? Não, mas pode falar, pode falar. Eu lembrei. Então, isso, identificado. E aí, então, fiz muita sustentação oral, né? E aí a minha admiração agora vai para alguns momentos dos quais eu vivi na minha vida profissional como advogado, de decisões de muita sabedoria da Justiça do Trabalho, em alguns momentos desfavoráveis ao meu cliente, seja quando eu estava advogando para empregados, seja agora advogando para empresas. Mas muitas vezes a decisão que a gente recebe é tão consistente, é tão bem fundamentada, que a gente tem que dizer, pô, mas você tem razão. Né? Ele não escolheu um lado, ele decidiu segundo os argumentos e a realidade e o direito. Porque qual é o nosso grande desafio? Ele é tríplice. Nós, da área jurídica, todos que estão me ouvindo, acadêmicos de direito, qualquer que seja a profissão, a área jurídica vai ser depois. Sempre tu terás que trabalhar com uma tríade. Tu tens que trabalhar com os argumentos que tu tens que ouvir os argumentos do outro lado e tem que ser capaz de fazer síntese. Isso tem um nome, é o método dialético. Há uma tese que alguém está apresentando, é preciso que eu saiba, entenda e absorva a antítese. Se eu não absorver a antítese ou a tese, eu não consigo fazer síntese. E a função jurisdicional é uma função dialética por natureza. Tu falasses no nosso ministro Barroso, que eu tive o prazer de conhecer como advogado, e nós demos juntos um curso para magistrado de Santa Catarina, há muitos anos atrás, quando eu era advogado. As obras de direito constitucional, que é a minha área dele, são de altíssima qualidade, né? E eu respeito muito. Tu citasses, eu o cito agora aqui também para dizer isso. Ele teve que enfrentar esse grande desafio na vida, que é sair de um advogado militante competente, não é? Que defendia teses, tinha que conhecer as antíteses, mas a síntese era feita pelo judiciário, e agora ele é o quê? Ele é ator da síntese. Ele não é ator mais nem da tese, nem da antítese. A minha filha sabe disso, que eu vivi essa situação numa dimensão bem menor. Eu fui juiz eleitoral para um mandato de 2 anos e com 1 ano e meio eu renunciei e entreguei ao meu suplente, porque eu nasci para fazer ou tese ou antítese, eu não nasci para fazer síntese. Estou falando de mim para não falar de ninguém. O ministro Barroso conseguiu assumir esse papel de operar síntese com extrema competência. Nós, no dia a dia, temos que saber ser dialéticos e, no caso do direito trabalhista, essa dialética tem que levar em consideração os princípios constitucionais, os gerais, bem comum, interesse coletivo, porque assim, para dar determinado aumento àquela indústria que é essencial, estou dando um exemplo teórico, que é essencial à vida coletiva, corre o risco de ter que fechar, eu estou desprezando o interesse coletivo. Porque se ela presta um serviço, se ela é fabricante
de respiradores artificiais, estou tomando esse exemplo, ou de máscaras, opa, eu vou conceder o aumento e ela vai fechar, ou eu vou escalonar esse aumento, de modo que ela não feche e a sociedade continue recebendo o produto dela, que ainda mais em pandemia é necessário. Ou seja, o meu conselho é, trabalhem com a dialética. Qualquer que seja a tua posição, tem que considerar a antítese e tentar construir síntese. E por último, André, diriam os americanos, last but not least, né, por último, mas não menos importante, eu me preocupo muito com a empregabilidade, porque ela é o segredo de uma vida social equilibrada e com chances de crescimento profissional. Então, tudo que nós tivermos que fazer em favor da empregabilidade, devemos fazer. E agora sim, indo para a tua pergunta mais difícil, será que não corremos o risco de que qualquer acontecimento um pouco mais grave, mesmo que não seja na área da saúde, leve a craseada flexibilização de normas constitucionais estratégicas? Sim, nós corremos o risco. Por quê? Porque as sociedades são compostas por seres humanos, nós não somos deuses, nós não somos sábios absolutamente. Esse risco nós corremos. Ufa, e agora? Eu me acomodo com isso? Não, agora eu vou usar a nossa inteligência de todo mundo junto para tentar diminuir esse risco, como estamos fazendo. Eu tenho que comunicar a vocês que o pessoal da saúde, os pesquisadores estão trabalhando muito para achar a vacina. Eu estou acompanhando com o meu grupo de saúde pública, muito para achar o remédio, o medicamento. Então, vamos transplantar isso para uma outra situação, que não é a saúde, não é uma pandemia de saúde, é uma pandemia econômica. Lá também nós vamos ter que respeitar os números, os cientistas da economia, os economistas. E aí, empresários e trabalhadores têm que chamar o economista como nós estamos chamando agora os sanitaristas. Vem cá e me ajuda sobre o que eu tenho que fazer. De novo, essa dialética vai ter que ocorrer. Aí o risco de flexibilização inadequada será menor. Quanto mais